Alô, tudo bem? Totti ao seu dispor, com Química Fácil. Eu queria te dizer que esse método de fator unitário, ele deve continuar em todos os teus estudos, inclusive tem em outras matérias. Vou fazer hoje um problema que até caiu no Enem, onde você interpreta duas tabelas, mas usa o fator unitário, por ser mais inteligente, mais rápido. Vamos ao problema? Ele diz o seguinte: um atleta de meia maratona, que são 21,1 quilômetros, ele tem 1,59 metros e pesa 63 quilos. Repetindo, um cara de quase 1,60 m, 1,59 exatamente, pesando 64 quilos, faz a meia maratona. Ele faz um tempo X. A pergunta que se faz é: quanto tempo ele faria a menos se ele tivesse o peso ideal? Muito bem, então a pergunta é justamente essa: quantos minutos teria economizado se tivesse o peso ideal? Vamos analisar o que nós temos. Temos duas tabelas. A tabela que relaciona a altura e o peso ideal. O nosso atleta, conforme o texto, ele tem uma altura de 1,59. Para quem tem a altura de 1,59, qual é o peso ideal de um atleta? O peso ideal é 58 quilos. Muito bem. Então, me parece lógico que o primeiro raciocínio que devemos fazer é querer saber o excesso de peso para aquela altura. Se a altura de 1,59 tem um peso ideal de 58 quilos e o nosso atleta tem 63 quilos, temos que fazer a diferença. Os 63 quilos efetivos que ele possui, menos os 58 quilos que devia ser o ideal, dá uma diferença de 5 quilos. Pois 5 quilos será, no nosso caso, o nosso valor dado. O excesso de peso são 5 quilos. Tendo 5 quilos de excesso, a pergunta é: quantos minutos teria economizado? A pergunta é X minutos. Com 5 quilos de excesso, ele economizaria quantos minutos se não tivesse esses 5 quilos de excesso? Ele faz um tempo, seria menos esse valor. Então ele seria mais rápido. Bom, a segunda tabela, muito importante você relacionar, que nós temos o tempo perdido aqui no eixo do Y e o excesso de peso no eixo do X. Mas percebam, nós temos aqui 3 gráficos. O gráfico da maratona completa. O gráfico da maratona completa que é 42,2 quilômetros. Veremos quem vai ganhar agora na Olimpíada do ano que vem, aqui do Rio. A meia maratona, que é o objeto do nosso problema, corresponde a valor na linha do meio. E, como se faz muito aqui no Rio, aqui pertinho de casa, aqui na orla do Flamengo, 10 quilômetros. Se fosse o problema para uma corrida de 10 quilômetros, eu teria que pegar valores desta reta mais abaixo. Bom, já sei que vou pegar valores da reta do meio, da meia maratona. Qual é o excesso de peso? O único número que eu tenho é 1. Então está dizendo bem claro
que se eu tiver excesso de 1 quilo, eu terei uma diminuição de tempo de 0,67 minutos. Porque eu tenho 1 quilo a mais, eu vou correr e vou chegar 0,67 minutos depois. Se eu não tivesse esse quilo a mais, eu chegaria a 0,67 minutos antes. Claro, esse excesso de 1 quilo, na maratona, me daria uma diferença de tempo de 1 minuto e 33 segundos. Então, para eu fazendo a maratona com 1 quilo de excesso de peso, vou chegar 1 minuto atrasado. Bem, fiquemos então na identidade. A identidade para meia maratona. Na identidade para meia maratona, 1 quilo de excesso, subo o eixo Y, recuo o eixo do X, vai me dar 0,67 minutos. Então, qual é a identidade para meia maratona? É que 1 quilograma corresponda a 0,67 minutos. Muito bem. Então, me parece claro que o excesso de peso leva mais tempo para chegar no final. Ou, o excesso de peso, se eu não tivesse esse excesso de peso, eu chegaria este tempo antes. Bem, voltemos então ao nosso valor dado. O nosso valor dado é que eu tenho um excesso de peso de 5 quilômetros. Esse excesso de peso de 5 quilômetros será multiplicado por 1. Por qual 1 que eu vou multiplicar? Eu acho que já deu para entender legal que o processo todo se baseia em eliminar a unidade indesejada. E a unidade indesejada é quilo. Ora, se a minha identidade é esta, eu vou colocar o quilo no denominador para poder cancelar com o quilo do valor dado e vou colocar no numerador o 0,67 minutos, que é o tempo que ele economizaria se não tivesse esse excesso de peso. Como diz a pergunta, quantos minutos teria economizado? Ora, com essa manobrazinha bem rápida, sem proporcionalidade, multiplicação, divisão, eu já dei a resposta. Porque a unidade remanescente é a unidade que eu quero. Esse método consiste em eliminar a unidade indesejada e chegar na unidade desejada. Qual é o valor que eu tenho? Ora, será simplesmente o número 5 multiplicado pelo número 0,67, dividido por 1. Quilograma já foi embora, a resposta é minutos. E isto vai me dar quanto? Uma multiplicaçãozinha saudável vai me dar, então, um excesso de 3,35 minutos. Eu já não dou mais para isso, mas você dá. Saúde, saúde, correr é amor à vida, é aumentar a quantidade de, não só de adrenalina, mas de endorfina, uma série de coisas, porque tudo é química, e a química exige exercício físico. Muito bem, querido, vamos agora mudar de assunto, mas sempre que haja perguntas envolvendo números, use o fator unitário. Tote ao seu dispor.